Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, né? Nós vamos falar sobre como o sistema endócrino, né, envolve a questão da secreção de hormônios, ele interfere no nosso organismo. Então, os hormônios, né, eles são mensageiros químicos, e esses mensageiros químicos ele tem um poder de modificar o funcionamento das células, certo? Então, as glândulas endócrinas, né, tem esse nome endo, porque elas lançam seus hormônios diretamente no sangue, certo? Não tem aqueles ductos né, como por exemplo outros tipos de glândulas, como por exemplo as exócrinas. Então, cada célula alvo, ela sofre interferência de um hormônio, certo? Cada hormônio ele está diretamente relacionado a um determinado tipo de célula. Por quê? Porque as células eles têm receptores para receber esses hormônios. Então não é qualquer tipo de hormônio que vai adentrar uma célula, certo? Então esses receptores hormonais eles estão presentes na membrana da célula ou no citoplasma. E aí nós temos os principais tipos, né, de glândulas endócrinas humanas. Como vocês podem ver aí, nós temos o hipotálamo, a hipófise, as glândulas parótidas, a glândula tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, que é considerado uma glândula mista, e as gônadas, né, os ovários e os testículos, que também são consideradas glândulas, certo? Aliás, glândulas endócrinas. A primeira delas nós vamos ver a hipófise, né, que tem a origem mista e se localiza na base do encéfalo, certo? Nós vamos ter duas partes, né, que compõem a hipófise. Nós vamos ter a neurohipófise, que armazena e libera a ocitocina, né, nós já vimos a ocitocina em aulas anteriores, e o hormônio antidiurético, né, também chamado de vasopressina. E esses hormônios eles têm interferência nas relações interpessoais e afetivas. No caso do ADH, né, que é o hormônio antidiurético, ele promove a contração das arteríolas, ou seja, como se ele reduzisse, né, as arteríolas, e essa redução do calibre das arteríolas, ela eleva a pressão arterial, né, aumentando a reabsorção, por exemplo, de água nos rins também, e fazendo com que haja uma modificação, certo, no nosso organismo. Temos aí a adenohipófise, né, que produz e libera os chamados hormônios tróficos, né. Esses hormônios tróficos eles estão diretamente relacionados ao funcionamento de outras glândulas endócrinas, como por exemplo o hormônio adrenocorticotrófico, né, que regula a atividade da glândula suprarrenal, e o folículo estimulante e o luteinizante, que atuam sobre as gônadas. Então percebam que a adenohipófise ela tem como função produzir hormônios que vão interferir diretamente no funcionamento de outras glândulas endócrinas. Temos ainda um hormônio chamado de somatotrofina, né, que promove o crescimento das cartilagens e dos ossos. Então tem relação direta com o crescimento do nosso organismo, né, com o desenvolvimento no que diz respeito ao crescimento. E a prolactina, que atua sobre os ovários, né, tem influência sobre a secreção, por exemplo, da progesterona, certo? Então percebam como a hipófise tem uma parte que produz hormônios que vão interferir em outras glândulas. Aqui mostrando justamente como é essa interferência, né? Os hormônios liberados e os inibidores. Nós temos aí a ocitocina, né? Temos aí a parte do hipotálamo, o ADH, que é o antidiurético, certo? Nós temos aí a adenohipófise, a neurohipófise de um lado e a adenohipófise do outro, e aí os hormônios que são liberados. Temos a glândula tireoide, né, que localiza-se no pescoço. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela desempenha um papel muito importante na homeostase, ou seja, no controle, na manutenção das substâncias do nosso organismo, né? Nem para que não aumente nem reduza, fique em equilíbrio. Então mantém normal a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. Os principais hormônios, né, produzidos pela tireoide são a iodotironina, né, a tiroxina, que aumenta essas duas glândulas, aliás, esses dois hormônios, eles aumentam a atividade metabólica, certo? Aceleram a atividade metabólica, e a calcitonina, né, que diminui a quantidade de cálcio no sangue. Lembrando que esse cálcio é importante para algumas reações, como vocês já viram em outras aulas. E aqui nós temos a tireoide, né, que fica aí acima da traqueia, certo? Temos a tireoide e a paratireoide. E aqui mostrando justamente uma mulher, né, que
que sofrem no caso de hipotireoidismo, certo? As glândulas parótidas são 4 glândulas, né, aderidas à parte superior das glândulas tireoide. Nós temos aí o paratormônio e a calcitonina, né, são 2 hormônios que atuam de forma articulada, né, exibem um mecanismo de feedback negativo, ou seja, eles regulam a concentração normal de cálcio, em torno de 9 a 11 mg por 100 ml de sangue. E aqui nós estamos vendo o mecanismo de atuação desses 2 hormônios, tanto da calcitonina quanto do paratormônio, certo? Eles atuam de forma conjunta. Temos o pâncreas, que é considerado uma glândula mista, né, constituído por centenas de aglomerados celulares. Esses aglomerados celulares nós chamamos de ilhotas pancreáticas, sendo que 70% dessas ilhotas produzem insulina e 30% produzem glucagon. Qual é a função da insulina e qual é a função do glucagon? A função da insulina é capturar o excesso de glicose após uma refeição, certo? Ele captura e aí vai produzir um tipo de substância, né, um polissacarídeo chamado de glicogênio, que fica armazenado lá no fígado. Posteriormente, quando vai reduzindo a quantidade de glicose no sangue, né, o pâncreas libera o glucagon, que tem a função inversa, ou seja, ele vai lá no fígado, certo? E libera o polissacarídeo glicogênio. Esse polissacarídeo glicogênio ele é separado, né, em várias moléculas de glicose e aí restabelece a quantidade de glicose no sangue. Então, eles têm funções antagônicas. Temos aí o diabetes mellitus, né, que quando a pessoa apresenta problemas justamente na liberação de insulina, a pessoa apresenta taxas elevadas de glicose no sangue. E nós temos o tipo 1, né, o insulino dependente, e o tipo 2, que é aquele tardio, que geralmente aparece lá depois dos 30 anos. Esse insulino dependente é quando aparece na fase mais jovem, certo? E aqui nós temos o funcionamento dos 2 hormônios, certo? A insulina, como eu havia falado para vocês, vai lá no fígado e armazena a glicose em forma de glicogênio, enquanto que com o passar das horas, né, essa taxa de glicose ela vai diminuindo e posteriormente a liberação do glucagon e restabelecimento da taxa de glicose no sangue. Temos aí as glândulas suprarrenais, né? A medula suprarrenal ela libera 2 hormônios, certo? Que são antagônicos. Nós temos a adrenalina, que você já deve ter ouvido falar. A adrenalina, quando você diz assim, a pessoa está numa adrenalina muito forte. Então ela libera, né? Ela é liberada em situações de estresse, ou seja, de susto, de emoções fortes, certo? E ela realiza a contração dos vasos sanguíneos. E a noradrenalina mantém os níveis normais da pressão sanguínea, certo? Então são hormônios aí que atuam relacionados, por exemplo, a situações de estresse, né, de fortes emoções. Nós temos também os glicocorticoides, né, que atuam na transformação de proteínas e gorduras em glicose. Então eles atuam aí no metabolismo, né? Temos o cortisol, que diminui a permeabilidade dos capilares sanguíneos, certo? E ele é muito utilizado no tratamento de inflamações. Temos aqui, né, mostrando justamente o córtex córtex da glândula suprarrenal e a medula da suprarrenal, certo? Isso daí é uma vista mostrando o rim. E aí nós temos as gônadas. Nós vamos destacar aí que as gônadas, né, elas produzem hormônios sexuais que afetam o crescimento e o desenvolvimento do organismo, tanto masculino quanto feminino. Nós temos o estrógeno, que determina o aparecimento das características sexuais secundárias na mulher, além de induzir o amadurecimento dos órgãos genitais, né, e promover o impulso sexual. Temos ainda a progesterona, né, que atua junto com o estrógeno e na preparação da parede uterina para receber o embrião, ou seja, ela atua muito mês a mês naquele processo, né, de preparo do organismo feminino para a recepção do embrião, caso haja fecundação. E aí nós temos a testosterona, que responde também pela mesma função do estrógeno, só que no caso do homem, né, responde pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas. O que são essas características secundárias? Aumento da massa muscular, aparecimento de pelos, engrossamento da voz, e também induz o amadurecimento dos órgãos genitais e promove o impulso sexual.